queria fazer uma oração antes de iniciar a palavra. Por isso, feche os seus olhos aí. Vamos levar nosso pensamento ao Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus, por essa maravilha, Pai, que é poder estar na Tua casa, te louvando, te adorando. Como a gente é envolvido, Deus, pelo Teu amor, Pai amado, pela Tua presença, Senhor. E porque nós podemos, ó Pai amado, ser iluminados pela Tua luz. Por isso, Senhor, nesse momento, Pai, leva o nosso pensamento, Senhor, diretamente ao Teu trono, nos capacita, Pai amado, a compreender os Teus ensinamentos, que a Tua palavra, Senhor, encontre um terreno fértil no nosso coração e o Teu Espírito nos empodere para colocar em prática, Pai amado, todos os Seus ensinamentos, para que esse mundo conheça que o Senhor é Deus e que o Senhor governa as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ontem eu fiz uma chamada para o culto e a chamada falava assim: certamente você teve a vida mudada por causa de política. Nos últimos anos, a política brasileira trouxe corrosão de muitos relacionamentos, familiares, amigos de trabalho, vizinhos e até irmãos de igreja. Isso porque as pessoas estavam disputando a decisão de quem ia governar a nação. O Sermão do Monte é o anúncio do Evangelho do Reino, e nesse reino tem um rei chamado Jesus Cristo, que não negocia valores, que não negocia governo, que não negocia trono. O Senhor Jesus, Ele é o rei. E Ele agora estende a sua pregação, o Sermão do Monte, para que os cidadãos desse reino eterno compreendam o que é ser um cidadão do reino. Falar sobre governo, gente, é falar para nossa existência humana. Desde que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, o homem foi criado para exercer governo. Quando Deus criou Adão, Ele falou lá no Éden: governe a criação, os animais, exerça governo. De forma que Deus compartilha seu ser para conosco. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para relacionar governo. Deus compartilha parte do que Ele é para conosco, na essência ser humano, para que a gente entenda que o caos precisa ser administrado. E o governo é a maneira pelo qual Deus exerce a sua autoridade por meio da humanidade, a fim de que a criação entre em harmonia, para que o caos seja dominado. Mas existiu um momento crucial na história da humanidade, em que o ser humano subtrai o governo de Deus, ele usurpa a autoridade de Deus e começa a exercer um autogoverno. A gente vê esse episódio sendo descrito e narrado lá no Gênesis. A queda do homem, o pecado entra no mundo, juntamente a morte e a condenação, porque o ser humano resolveu exercer o seu próprio governo. De lá para cá, o que se sucede é o caos tentando dominar a criação de Deus, se opondo aos planos de Deus, resistindo a Deus e trazendo maldição para esse mundo. E tudo que nós vemos de mal nesse mundo é em decorrência da presença do pecado e da morte, em decorrência do ser humano se opor a Deus e resistir ao governo de Deus. Mas o Senhor graciosamente fala que essa condição vai ser redimida. A palavra de Deus, ela não volta vazia, e tudo que Deus fala obedece a sua voz e volta para si. E como o Senhor fala na voz dos profetas, né? Aquilo que sai da minha boca não volta para mim vazia, antes faz tudo aquilo que me apraz. E Deus faz uma promessa, depois de uma grande condenação para o ser humano, para a humanidade, de que eles deveriam sair do jardim, do paraíso, de que agora eles iam experimentar a morte, iam experimentar o sofrimento, a dor, a conturbação nas relações conjugais. Tudo isso em decorrência do pecado, faz parte do castigo que Deus profere para Adão e Eva lá no paraíso. Mas juntamente com a palavra do juízo, do castigo, vem uma palavra de promessa, de vida, de redenção. E Deus promete que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, a serpente que enganou a humanidade, para que a humanidade se achasse absoluta, se achasse autônoma. Deus então vem trabalhando esse plano.
A Bíblia no Velho Testamento vem narrando tudo isso que Deus vem desenvolvendo, o seu grande plano de salvação, porque o nosso Deus continua reinando, governando soberanamente. Deus nunca perdeu o controle, apesar das nossas situações, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos deslizes, nunca pegaram Deus de surpresa. A maneira como a humanidade usurpou, obrigado, Jéssica, a maneira como a humanidade usurpou a autoridade ao governo de Deus, nunca foi uma maneira de pegar Deus de surpresa. Mesmo assim, o Senhor graciosamente se envolve num grande plano de salvação, envolvendo a humanidade nessa história, para que o mal, o pecado, fosse revelado, fosse julgado e fosse estipado dessa realidade. Meus irmãos, governo, uma coisa que alcança a nossa vida nos dias de hoje, que traz problemas nos dias de hoje. As pessoas estão disputando quem vai governar a nação, as pessoas estão disputando quem vai governar a vida do outro, as pessoas estão disputando quem vai governar a sua própria vida. É muito pesado a gente entender que governar uma vida é uma coisa difícil, pesada. Não é fácil governar a vida. A gente precisa entender que você exercer governo da sua vida precisa de algo para além de si. A gente não dá conta. A gente não dá conta de lidar com as frustrações. A gente não dá conta de lidar com a morte. A gente não dá conta de lidar com os nossos fracassos. A gente não dá conta de lidar com a maneira como a gente pensa em realizar algumas coisas e a realidade se torna outra. A gente não é capaz de lidar com o outro que não pensa igual a gente. A gente não é capaz de lidar com o outro, que às vezes é o outro que dorme com a gente todos os dias, mas que às vezes quer dominar a nossa vida. A gente não é capaz de muitas coisas, e exercer governo é uma coisa pesada para a nossa realidade. E aí, o plano da salvação vem se desenvolvendo. Deus seleciona um cara chamado Abraão, para que, a partir de Abraão, o plano fosse sendo desenvolvido. Deus confronta a realidade do ser humano lá em Babel, e a história da Torre de Babel mostra para a gente como o ser humano ele é capaz de coletivamente se organizar para se autogovernar, e mais ainda, para tentar governar Deus. A Torre de Babel é essa iniciativa que a humanidade faz de construir algo para chegar aos céus, se elevar aos céus, se achar parecido à altura de Deus e obrigar Deus a descer para conceder coisas que só uma divindade poderia. A história de Babel mostra que, ironicamente, Deus desce e derruba aquela torre. Não simplesmente concede o que eles queriam, mas concede o que eles não queriam. Vem juízo para Babel. E Deus seleciona uma pessoa, Abraão, e concede gratuitamente tudo que Babel estava querendo obrigar Deus a fazer. Abraão agora é portador da promessa. Ele recebe fama, ele recebe riqueza, ele recebe uma promessa de ser uma grande nação. A família de Abraão cresce, se multiplica. Durante 400 anos no deserto, eles são governados por um tirano chamado Faraó. Um dos maiores impérios da época, agora domina o povo israelita, os filhos de Abraão, que deveriam ser uma grande nação. Oprime eles com o trabalho, oprime eles por causa da sua idolatria. Deus se levanta com poder e graça para trazer juízo para o Egito. Por meio das grandes maravilhas que Deus fez no Egito, o mundo conheceu o poder de Deus, o mundo conheceu a vitória de Deus, tirando o seu povo de uma escravidão que eles não poderiam, de um governo injusto, de um governo impiedoso, de um governo idólatra. A pergunta que Faraó faz ecoa no coração de todo ser humano até hoje: quem é o Senhor? Moisés chega como um profeta de Deus falando: o Deus dos israelitas mandou você soltar o seu povo, para que o seu povo adore a ele lá no Monte Sinai. Gente, antes de Moisés ir lá falar para Faraó, Moisés recebe um oráculo de Deus e fala assim: o sinal de que eu estou com vocês é que vocês vão me adorar lá no pé do Monte Sinai. Vocês estarão lá. Antes de Moisés ir, ter toda aquela desavença com Faraó, as 10 pragas, a morte dos primogênitos, Deus já havia feito uma promessa: esse é o sinal, vocês vão me adorar no Monte Sinai.
Passaram as 10 pragas, o povo saiu do Egito, abriu o mar vermelho, o povo murmurou em vez de adorar, Deus concedeu o maná dos céus, Deus perdoou, concedeu água doce para aquele povo, e agora eles estão no Monte Sinai. Deus prepara esse povo, Jetro chega, tem uma verdade missional nessa história, porque até a chegada de Jetro, o povo vai passar no território dos amalequitas, eles são combatidos pelos amalequitas, Deus concede a vitória para o povo. É aquele episódio que Moisés tem que ficar com as mãos levantadas, e aí Moisés, quando se cansava, ia baixando as mãos, o povo ia perdendo a guerra, e alguém tem que ajudar Moisés. Deus cumpre as suas promessas, o povo agora está diante do Monte Sinai. Enquanto nações que se opõem a Deus se levantam contra o povo de Deus, existem nações que são alcançadas pela verdade do poder de Deus e da mensagem vitoriosa de Deus com o seu povo. Essa é a figura de Jetro, um sacerdote midianita, que ao receber as palavras de Deus, saber da história de como Deus salvou o seu povo, se senta, adora, sacrifica, e aí vem para a mesa compartilhar um momento de glória, de louvor e adoração. O papel missional de Israel é definido nessa história, de que eles deveriam ser luz para as nações, pelo que Deus fez através da vida deles, pelo livramento. E aí Jetro concede a esse povo uma orientação, a Moisés. Olha, está muito pesado você governar esse povo, administrar esse povo. Gente, governo é uma coisa pesada de se exercer. Então você divide o povo, divide entre 1.150, ensina eles a fazer tudo isso. Olha só o que Deus está fazendo, criando uma estrutura para poder receber a lei. Aos pés do Monte Sinai, o povo agora ganha uma forma, estruturas, para poder vir a lei do Senhor. Está descrito lá no capítulo 19 do livro de Êxodo. Capítulo 20 vem os 10 mandamentos. Então, para o povo receber a lei de Deus e conhecer o caráter de Deus, para viver uma vida que ilumina esse mundo, uma vida que se identifica com o caráter de Salvador de Deus, eles precisam primeiro conhecer a lei de Deus, tem essa estrutura. Deus agora ordena o seu povo, Deus agora concede a eles a lei, para que eles conheçam o caráter salvador de Deus. E tudo que esse povo vai fazer, agora tem a ver com quem Deus é, com o caráter salvador de Deus, que é um contraste entre o povo redimido e esse mundo idólatra. A maneira como se cortava o cabelo, está descrito lá nas leis, no Pentateuco, tinha a ver com um contraste entre o povo redimido e as nações idólatras. A maneira como se plantava tinha a ver como Deus guiava e governava o seu povo em contraste com as nações idólatras. A maneira como o povo se relacionava nas relações civis, casamentos, negócios, plantações, tinha a ver como Deus guiava e governava o seu povo em contraste com as nações idólatras. Vou te dar um exemplo: o sábado. O mundo não conhecia um dia de descanso. A idolatria faz as pessoas trabalharem, serem escravos e trabalhar para conquistar. Essa era a política idólatra de Faraó. Deus livrou o povo, o seu povo, da política e da idolatria do Egito. O mundo idólatra não entende isso. Então Deus chama o seu povo para que o seu povo experimente a graça salvadora de Deus e o mundo possa conhecer o poder de Deus, possa conhecer a graça salvadora de Deus e viver uma nova vida que o mundo não conhece ainda. A gente vê que a história do povo israelita prova que o ser humano por si só não consegue viver um governo de Deus a partir dos próprios méritos, a partir das próprias forças, a partir das próprias capacidades. Eles conheciam a lei, eles sabiam como Deus tinha colocado para eles a verdade do seu reino, o que era o desejo de Deus. Eles sabiam que tinham os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Eles sabiam sobre as leis cerimoniais, como deveria sacrificar, em que dia, de que maneira, qual a motivação. Eles conheciam as leis civis, quem poderia estar no meio do arraial do povo de Deus, quem não deveria, o que deveria fazer com um filho desobediente. Tem uma lei muito severa acerca disso. Quem não leu, procura lá no Deuteronômio. A lei fala assim: se um filho de vocês é desobediente, beberrão e costumais, e não aceita a correção, então leva ele até a porta da cidade, chama os anciãos e denuncia o pecado dele. Fala: você é costumais, beberrão e preguiçoso, e todos deverão apedrejá-lo até matar. Quem faria isso hoje? Só que a lei de Deus não é simplesmente assim
coisas para serem vividas externamente. Tem princípios que Deus está estabelecendo na sua lei, para que as pessoas entendam o que é viver sobre o governo de Deus. A lei de Deus falava assim: quando vocês quiserem arrumar um rei para vocês, o rei deve ser assim. E aí está lá no capítulo 17 de Deuteronômio, procura lá para você ver. Ele não deve ter muitas mulheres, para que o coração dele não se engane na idolatria. Ele não deve ter muitos cavalos, porque senão ele vai mandar vocês voltar no Egito. Do Egito eu tirei vocês, não é para voltar para lá. Ele não deve ter muito tesouro, não deve ser muito rico. E a gente vai ver que os reis que foram sucedendo na monarquia do povo de Deus, todos eles escorregavam em vários momentos dessas pequenas coisas da lei. O profeta Ezequiel escreve a sua palavra falando que Deus traria juízo para a nação, mas também viria redenção. É que Deus escreveria no coração do seu povo a sua lei, daria um novo coração. Então a lei ela é para ser vivida no interior e não só externamente. Na época de Jesus, a gente vai ver que eles são herdeiros do povo que voltou do cativeiro. O período babilônico, o exílio babilônico, mudou muitas coisas durante o tempo que o povo de Deus viveu lá. A forma litúrgica de se viver, foi onde surgiu, por exemplo, a sinagoga, foi onde a Páscoa começou a ser feita com o pão e o vinho. Lembra que a Páscoa de Moisés era diferente? Então foi no período babilônico. E aí eles entenderam que o que tornou o povo escravo, mais uma vez, levou eles para o exílio babilônico, foi a sua desobediência. Se você ler lá no livro de Neemias, Neemias chama os sacerdotes depois da reconstrução, e eles leem a lei, e vão fazendo a sua interpretação da lei, mostrando que o passado desastroso que aconteceu em decorrência do afastamento que esse povo teve da lei do Senhor. Eles assumiram um governo autossuficiente, um próprio governo, uma maneira própria de se governar. E o que eles conseguiram foi destruição, foi escravidão, foi ruínas. A cidade santa estava agora só os escombros. O governador Neemias, o administrador Neemias, ele vai descrever que ele teve momentos que foi passear na cidade, teve que descer do cavalo, porque o cavalo não conseguia passar nas ruínas da cidade santa de Jerusalém, a cidade de Deus. Quando pessoas usurpam o governo de Deus e começam a viver o próprio governo, elas estão assumindo o seu próprio fracasso e a sua própria ruína. Há uns dias atrás eu estive conversando com um colega meu, e ele passando por muita dificuldade, problemas, e falou, e eu falei assim: olha, eu quero te citar um salmo, que esse salmo me toca muito, o Salmo 127, e ele fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os construtores. Inútil vos será levantar cedo, de madrugada, comer o pão com tanta dor, se aos que Deus ama, Ele dá o pão enquanto dormem. Esse salmo aponta para a gente uma verdade consonante com essa palavra que nós lemos hoje aqui, que Deus é a certeza, é a convicção, que a construção da nossa vida, por onde a gente caminha, é o lugar mais seguro que a gente tem. Que se não é o Senhor, tudo que você levantar está correndo um grave risco de fracassar e de virar ruínas. Se o Senhor não guardar e for a sua segurança, não tem mercado financeiro que segura, não tem lei trabalhista que segura, não tem presidente que segura. É o Senhor, apesar dos fracassos que a gente experimenta na realidade. O Senhor é o lugar mais seguro para a gente ser guiado e lançar as bases da nossa vida. A gente vive aqui no Brasil um país até assim, seguro de muitas maneiras. A gente não pensa que vai acordar num dia com a casa caindo na nossa cabeça, mas essa foi a realidade da Turquia e da Síria semana passada. A gente viu tanta dor, tanta tristeza. E as pessoas agora têm que lidar com coisas que elas não estavam esperando. Famílias foram arrasadas. Uma coisa que me tocou muito nas imagens foi uma bebezinha nasceu lá debaixo dos escombros. Tiraram o bebê com um cordão umbilical pendurado ainda, e a sua família inteira morreu. A mãe, o pai, os irmãos, os tios. Talvez uma pessoa que não entenda que Deus governa a história, os tempos, vai perguntar: que Deus é esse? Será que Deus existe? O que vai ser dessa criança órfã? O que vai ser de pais de família, como aquele que estava sentado segurando a mão da filha, morta aos 15 anos?
e pessoas que perderam seus empregos, e pessoas que perderam a sua pátria, e pessoas que perderam a sua moradia, coisas que são basilares para uma vida humana comum e deixar a nossa vida equilibrada. Os judeus da época de Jesus estavam vivendo essa expectativa. A desobediência da lei trouxe a gente para um caos. A gente precisa guardar a lei a qualquer custo. E na época de Jesus, os fariseus e os saduceus eram essas pessoas que eram os guardiões da palavra de Deus. E para você não ferir a lei de Deus, eles começaram a criar várias regrinhas para que você não pudesse ferir. Por exemplo, o sábado. Lá nos mandamentos fala, guarda o sábado para o santificar. Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou e o santificou. Então era uma lei bem estabelecida para se guardar. O sábado não era um dia para trabalhar. Só que os fariseus elencaram várias outras regrinhas. No sábado não pode isso, no sábado não pode aquilo, no sábado não pode costurar, no sábado não pode colocar comida para esquentar, no sábado não pode colocar comida para os animais. E o sábado virou uma opressão, em vez de ser um momento de adoração. As regrinhas que as pessoas criavam, na verdade, era uma forma de tentar governar Deus. Porque eles acreditavam que se eu obedecer, Deus é obrigado a me abençoar. Se nós obedecermos a lei fielmente, Deus vai destruir Roma, Deus vai destruir os nossos adversários. E a lei agora se tornou um peso, uma opressão. E eles começavam a criar várias interpretações da lei. Só que, na verdade, eram só rituais externos. Não faça isso. Mas se você estivesse na sua casa falando mal das pessoas, ninguém estava nem aí. Se você estivesse no sábado, fazendo, sei lá, jogando videogame, em vez de estar meditando na graça salvadora de Deus. Se você estivesse simplesmente na sua casa, descansando com as pernas por alto, curtindo preguiça, em vez de estar adorando o Deus Criador, tanto fazia. O importante era você não ferir o sábado de fazer alguma coisa. E aí Jesus vem, a gente está estudando agora no período da Epifania, o Evangelho de Mateus, que é a narrativa do rei. O primeiro texto da Epifania é o batismo de Jesus. E existe uma preocupação do autor desse Evangelho em trazer para a gente a noção de que Jesus, no seu batismo, está sendo consagrado como rei. Bem similar ao rei Davi. Ninguém esperava o rei Davi ser consagrado naquele dia, nem mesmo o próprio profeta que foi lá consagrar. Mas Jesus sai do meio dos pecadores, da multidão, e recebe o batismo de João Batista. Deus reconhece ele como seu filho. Não é só o rei que está sendo consagrado, é Deus presente, o Filho de Deus. Vimos outro dia Mateus falando aqui sobre os sinais do céu chegou. Jesus, após o seu batismo, ia de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando os demônios. E esse era o sinal, Jesus com a sua autoridade, mostrando que o reino chegou e que o rei estava presente. O Sermão do Monte agora é a declaração desse rei, falando sobre as realidades desse reino. E o pastor Afonso até pregou aqui as bem-aventuranças. Esse reino é um reino de ponta cabeça. John Stott trata isso como uma contracultura. A cultura do mundo de buscar felicidade não tem nada a ver com a cultura do reino de ser feliz. Feliz no reino de Deus, por exemplo, são os pobres de espírito, aqueles que entendem que não tem nada para oferecer para Deus, porque deles é o reino dos céus. Feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a gente vê que existem paralelismos com aquela história lá do Êxodo que eu contei agora. O povo caminhou no deserto, dependendo de Deus. Deus saciou a fome deles, Deus saciou a sede deles. Deus agora coloca eles na base do monte para receber as suas leis. E na história de hoje, Jesus está no monte, pregando o evangelho do reino, trazendo as verdades do reino eterno, para que os cidadãos do reino entendam que o rei chegou com autoridade para falar o que é a lei de Deus, para que essas pessoas entendam que ser cidadão do rei, do reino, é mais do que sinais externos do que se deve ou não fazer, mas como nós somos por dentro reflete aquilo que nós somos por fora. Ser sal da terra e luz do mundo, como o pastor Marcos pregou semana passada. Não tem nada a ver com o legalismo dos fariseus, de que faça isso ou faça aquilo para você ser salvo, para você dizer que é crente, mas tem a ver com a sua identidade forjada e renovada, a nova humanidade, a realidade dos novos céus que nós esperamos vivida no agora.
porque o Senhor continua governando as nossas vidas. O Rei está triunfante, sentado no seu trono, e nós podemos viver essa vida de verdade, sob os governos de Deus. Jesus agora, cheio de autoridade, vai falar sobre a lei, que ele não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. E como assim Jesus não veio abolir a lei, se tudo que ele está falando parece que está entrando em conflito com os donos da lei, os fariseus? Parece que Jesus o tempo todo está puxando o tapete deles, e eles estão tentando puxar o tapete de Jesus nas suas palavras. A gente não sabe, por exemplo, se já havia acontecido o episódio do sábado, em que Jesus curou um homem da mão mirrada, e foi motivo para eles tentarem tramar a morte de Jesus, porque Jesus no sábado fez uma coisa que feria o conceito de sábado deles, porque eles estavam se autogovernando. E aí Jesus fala: eu não vim abolir a lei, não vim trazer coisas novas não, eu vim falar o que é a lei de verdade, que são coisas que preenchem o nosso coração, são coisas que pessoas que têm um coração mudado, que têm a lei escrita no coração, conforme o profeta Ezequiel prometeu, agora podem viver, e não ficar se esforçando para mostrar para os outros que é. A verdade do reino é que Jesus governa, e nós vivemos sob o seu governo de forma graciosa, cheios do Espírito Santo, somos capacitados a entender que a lei de Deus não é sobre proibições, mas é sobre Deus colocar a nossa vida em ordem. Como Deus dá as suas ordens, traz ordem para a nossa vida. Como Deus conteve o caos lá no começo da criação, falando as suas palavras, Deus contém o caos da nossa vida, na nossa sociedade, por meio da sua lei, e como vivemos ela interiormente no nosso coração. O primeiro exemplo que a gente tem nessa palavra de hoje aqui é que Jesus vai falar por muitas vezes assim: vocês já ouviram tal coisa, faça isso, isso e isso. Eu, porém, vos digo. Jesus agora vai assumir uma autoridade que era só daqueles grandes sábios, daqueles grandes doutores da lei. E ele vai trazer agora a autoridade como quem é o dono da própria lei. Alguns mandamentos estão aqui sendo citados para confrontar como essas pessoas estavam deturpando e usurpando o poder e o governo de Deus. Como essas pessoas estavam vivendo realidades, citando a lei de Deus, mas para oprimir pessoas, não para trazer vida. Gente, Deus concedeu a lei graciosa para o seu povo. Lá em Deuteronômio, é um livro que eu gosto muito, quando Moisés está se despedindo, e ele faz um resumo da lei toda. E aí tem um momento que Moisés vai falar assim, quando vocês virem uma pessoa pendurada no madeiro, retire antes do anoitecer, porque quem é pendurado no madeiro é maldito. E as pessoas que receberam a lei graciosa de Deus, como lá em Deuteronômio mesmo fala, ó Israel, como você é um povo feliz que recebeu essa lei maravilhosa do Senhor. Eles pegaram essa lei e penduraram o próprio Deus na cruz. Mostra que nós, seres humanos, somos capazes das piores atrocidades em nome de Deus. A religião tem sido momentos de opressão em vez de momentos de vida. A própria religião cristã também a gente vê que durante a história foi motivos de acabar com a vida de pessoas, de perseguir. Temos hoje uma grande população de pessoas que não querem saber da igreja. Eles amam Jesus, mas detestam a igreja. Elas não querem ter comunhão com a igreja. E dessa maneira elas começam a governar suas próprias vidas. E dessa maneira elas começam a distorcer a lei de Deus e começar a criar regrinhas. O que importa é eu fazer a minha oração e minha meditação todo dia em casa. Eu me relaciono com Deus, mas eles não querem se relacionar com o corpo de Cristo na igreja. As pessoas vão falar, mas eu vivo só com a minha esposa, mas o coração é sujo, a mente é impura. Mas eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho e tudo, mas a palavra não é a palavra do sim, sim e do não, não. Vivemos um momento que o mundo, a sociedade fala da pós-verdade. A verdade ela pode ser dita agora em algum momento, mas lá no futuro, quando ela precisa ser cumprida, ela não é cumprida. Ela só é verdade naquele momento que foi falada. E a sociedade se arranja dessa forma e se relaciona dessa forma. Mas não é dessa forma que Jesus, o Rei, deseja, nem estabeleceu que a sua igreja deve se relacionar. A igreja de Jesus, nós que fomos alcançados por essa graça, estamos sob o governo de um rei e não sobre o governo próprio. Não é você que decide como você se relaciona com Deus. É Deus que fala que para você se chegar a Ele, é da forma dEle. Deus, Jesus, o Rei, que derramou o seu sangue, Ele não negocia o trono onde a sua vida está. Ou Ele é o Rei da sua vida por completo,
ou você está vivendo uma grande ilusão, um grande engano do autogoverno, achando que Deus está se agradando do que você faz, mas na verdade você está usurpando o poder e o governo de Deus. Alguns exemplos que Jesus vem citando aqui, a gente pode se lembrar de alguns momentos que você deve ter escutado uma pregação falando, por exemplo, sobre não matar, que a gente não deve ser um assassino. Homicídio é uma coisa abominável diante de Deus. Lá em Provérbios fala assim, 6 coisas aborrece ao Senhor, a 7ª abomina a sua alma. E lá dentre essas 6 coisas que Deus se aborrece muito, tem lá derramar sangue inocente. E na mente desse povo aqui, e da nossa também, ferir o mandamento de não matarás é só quando você vai lá e tira a vida de alguém. Só que Jesus, ele aprofunda a lei, ele traz o próprio sentido do que a lei está falando. Que quando uma pessoa tira a vida de outra, lá no coração dela já está contaminado de morte, ele se tornou um assassino no seu coração, e ele já tirou a vida de outras pessoas antes de tirar a vida. A minha chamada de ontem, falando sobre a corrosão dos relacionamentos, como as pessoas se tornaram odientas por causa da política, vem de confronto a essa palavra. A gente, vou falar a vocês não, a gente, eu me encaixo também. Matamos pessoas no nosso coração por causa de adesão política. A gente não se relaciona com algumas pessoas porque ela não pensa politicamente igual a mim. E isso confronta a realidade do reino, quando a gente perdeu a noção de que o rei está lá governando. Não é quem senta na cadeira que está governando, aqui que a gente elegeu, que a gente trouxe as nossas decisões políticas. Quem governa soberanamente é o nosso Senhor, o nosso Rei Jesus. E a gente não deveria deixar de se relacionar com ninguém. O que está em pauta aqui é a natureza, a saúde, a qualidade dos nossos relacionamentos. Como nós, embaixadores desse Rei, estamos vivendo diante das pessoas. Muitas vezes podemos ser enquadrados como assassinos, na qualidade de assassino, mesmo sem ter tirado uma vida, porque no nosso coração, em ódio, a gente já estipou essa pessoa da nossa vida. A gente se relaciona com pessoas como se elas já tivessem morrido. Elas não frequentam mais a nossa casa, elas não sentam mais à nossa mesa, elas não fazem parte do nosso grupo, do WhatsApp. E você agora pode lembrar de pessoas no seu coração que deixaram de fazer parte dos seus relacionamentos. E se sentir agora atraído por Jesus para lembrar que o Rei que governa não quer isso para a sua vida. Ele restaurou a sua vida, ele te alcançou com graça e com perdão para que você não tenha mais um coração de assassino. Portanto, meu irmão, vamos lembrar que a lei não diz só sobre coisas externas, de que se deve fazer ou se não deve fazer, mas como a gente deve conceber a própria vida diante de Deus e do governo de Deus. Não diga palavras odiantes para o seu irmão, não trate ele como se ele já tivesse morrido, não interrompa a vida de uma pessoa na sua vida e nos seus relacionamentos por causa de divergência alguma, inclusive na sua adoração. Se você vier adorar e tiver coisas mal resolvidas, o texto nem se limita a falar quem está certo ou quem está errado. Resolva a situação, traga restauração, vida para os relacionamentos. A verdade do reino de Deus é que a morte não deve imperar na nossa vida e não deve matar os nossos relacionamentos. Quando Jesus traz de volta a lei, ele traz para a nossa existência e tudo que nós somos, como nós vivemos, o mundo que nos alcança, o mundo que nós alcançamos, deve ser alcançado pela graça salvadora de Deus. É uma chamada do Rei para um arrependimento, para uma nova vida, para essa nova realidade. O mundo não compreende, gente. O mundo não compreende isso. Só compreende quem recebeu um novo coração e quem recebe o Espírito Santo para viver de forma poderosa essa verdade. Então, hoje é o dia que o Senhor deu, como fala o autor de Hebreus. No hoje, anime-se uns aos outros. Não deixe o coração de vocês ser endurecido pelo engano do pecado, que afaste vocês do Deus vivo. Hoje, gente, resolva essa situação. Vamos trazer vida para os nossos relacionamentos. Outro comentário que Jesus faz na sua exposição aqui de hoje é sobre o adultério. E é um tema delicado, porque muitas pessoas hoje viveram novos casamentos, divorciaram, viveram de novo, e a gente precisa compreender o que Jesus está trazendo à luz dos seus ensinamentos aqui. Porque por muito tempo
E eu cheguei a ver isso na minha infância e ver como a igreja trazia essas dinâmicas para a vida social de muitos membros que tinham divorciado, e para ele retornar à comunhão da igreja era dificuldade, uma opressão, uma discriminação. Hoje a gente não vive tanto assim, mas eu acredito é mais porque o assunto está velado, escondido, do que realmente exista uma compreensão verdadeira do que Jesus está falando. A gente precisa entender que quando Jesus fala sobre o adultério, não é só simplesmente a menção da lei não adulterarás. A gente precisa entender que a construção do entendimento bíblico sobre o adultério, ele parte do princípio da propriedade. Só era um adultério, está lá na lei, quando um homem se envolvia com a mulher de outro homem. Porque na concepção dessas pessoas, a mulher era uma propriedade. E aí, quando um homem tomava a mulher de outro, ele estava botando em risco a propriedade de outra pessoa. E aí Jesus vai trazer uma concepção. Gente, vocês estão preocupados com uma coisa errada e diferente. Não é sobre propriedade, é sobre relacionamentos. É sobre viver uma vida integral, doadora. Casamento não é sobre propriedades. E embora isso esteja lá na lei, no começo, nos primórdios, é uma realidade vivida hoje, onde as pessoas estão pautando os relacionamentos matrimoniais pelo que têm, pelo que podem possuir, por prender a vida do outro. E o ciúmes trata a vida do outro como um objeto. Vocês lembram quando Paulo vai escrever lá aos Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito? Lá nas obras da carne tem falando sobre o ciúme, está elencado lá sobre o ciúme. Por que o ciúme? Porque o ciúme, ele denigre o outro, ele é um rebaixamento, é como você, movido pela carne, despreza o outro e coloca o outro como o seu objeto e a sua posse. E Jesus agora está trazendo uma luz sobre o que a lei fala sobre adultério. Que o adultério não é sobre você macular a posse de outro, mas é sobre o seu coração desejar coisas que você não deveria desejar. Como você deveria preservar o seu relacionamento apesar dos seus desejos, como que o seu coração é capaz de você macular algo precioso que se chama aliança. E a aliança matrimonial é algo precioso, santificado, onde as relações mais íntimas que o ser humano pode ter é celebrada em adoração. O sexo é celebrado santo no casamento, mas as pessoas movidas pela objetificação do corpo, pela objetificação que o sexo traz, elas colocam tudo a perder. Elas não entendem o valor da aliança, elas não entendem que Deus está governando a vida, que Deus estabeleceu momentos para que coisas santas possam acontecer. Desprezam a Deus, desprezam o outro e vivem uma vida autogovernada. O que a gente vê hoje no mundo, pessoas movidas pelo gênero, elas são definidas a partir da sexualidade e, na verdade, elas estão se objetificando, elas estão se desumanizando, porque o ser humano ele não é definido a partir da sua preferência e da sua opção sexual. Elas são definidas pelo todo como Deus criou. O sexo faz parte dessa estrutura, ser humano, mas as pessoas estão direcionando isso para outro lado. Portanto, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus estava preservando relacionamentos, pessoas, vidas, quando Ele está falando sobre a verdade do adultério e do divórcio. Existem pessoas e vidas envolvidas, existem palavras a serem preservadas, uma aliança e compromissos em jogo. A esposa ela não é posse de um marido. A pessoa com quem você se uniu não pode ser o seu objeto, não pode ser algo que você controla, mas alguém com quem você relaciona em fidelidade, em amor, em cumplicidade, em doação, em submissão mútua, tá? Quando a gente vê assim, povo da igreja, né? Vou falar assim, alguns pastores falando sobre mulheres sujeitem vosso marido no Senhor. Está lá em Efésios, beleza, mas o texto que chega antes é sujeitar-vos uns aos outros. Sujeição mútua no casamento, faz parte dessa realidade redimida do reino de Deus. A outra declaração de Jesus é sobre a proibição de juramentos. E isso aqui pega muita gente assim pelo calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente direto faz algumas palavras e diz que vai fazer, faz algumas promessas e não consegue cumprir. E de repente você, para ter uma garantia de que realmente aquilo vai ser necessário, você tem que fazer um juramento. E o que Jesus está falando aqui não é sobre
o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão. Não é essa a menção. É uma menção que Jesus está falando sobre a sua vida como cidadão do reino tem que refletir verdade, luz. A sua vida não deve ser confundida com uma vida do engano e da mentira. A sua vida não deve ser pautada pela dúvida. O sim é sim para um cidadão do reino, e o não é não. O que o texto está mostrando para a gente é que Jesus está pedindo uma honestidade simples e declarada em todo tipo de relação humana. Gente, honestidade parece uma coisa simples e cabal, mas é tão difícil a gente ver nas relações humanas a honestidade tão viva, tão verdadeira, tão simples como Jesus está pedindo aqui. Você não precisaria colocar algo como garantia para que a sua palavra fosse cumprida. E o texto não está te convidando a sentir vergonha das vezes que você faz isso. O texto está te mostrando que o rei que chegou para governar a existência, ele governa a nossa vida de dentro para fora, e ele transforma esses momentos de treva na nossa vida em luz. Ele está chamando a gente como luz do mundo, para que o mundo olhe para a igreja, para o corpo de Cristo, e veja que a salvação verdadeira alcançou a nossa vida, que o reino que foi prometido no futuro pode ser vivido em partes hoje. As verdades da nova criação alcançam e transformam a nossa vida hoje. A gente não precisa viver proibições, um legalismo como os fariseus viviam. A gente não precisa criar novas regras para não ferir a regra de Deus. A gente precisa receber o perdão de Deus, receber a graça de Deus, receber tudo que Deus prometeu na nova criação para ser vivida hoje. Nós precisamos entender que existe um contraste sendo declarado aqui nessa palavra. O contraste é pessoas que são governadas por Deus apresentam essas coisas na sua vida. Pessoas que não são governadas por Deus, elas estão tentando a todo tempo ganhar a qualquer custo, até mesmo governando Deus, torcendo a sua palavra, criando novas regras. Jesus está mostrando que existe um perfil de pessoas que, por mais que saibam a lei, que conheçam, elas tentam usurpar o governo de Deus na sua vida. Mas o rei que chegou, ele não negocia valores, ele não negocia verdades, ele não negocia se você estava defendendo a verdade de alguém com uma mentira. Ele não negocia se você estava certo quando odiou o seu irmão. Ele não negocia quando você foi lá e, por exemplo, trancou a porta da casa para sua mulher sair porque você achava que ela ia fazer alguma coisa, ou vice-versa, né? O rei que está agora declarando as verdades desse reino eterno traz libertação e vida para pessoas. E mostra para a gente que os conceitos humanos, simplesmente humanos, fora da graça de Deus, eles trazem opressão, eles trazem medo, eles trazem cadeias, eles trazem coisas ruins e trazem o caos junto consigo. E se você está vivendo, meu irmão, um momento em que a sua vida está caótica, que a sua vida está sem jeito, que você não consegue enxergar a solução para muitas coisas na sua vida, talvez a resposta seria que você deveria se entregar ao governo de Jesus. Esse governo, sim, traz ordem para a nossa vida. Jesus, o Rei prometido que chegou com a sua verdade, nos ensina que a verdade do reino, ela é para ser vivida no agora. Lá no reino eterno não vai haver mentiras. Lá no reino eterno ninguém vai perder a vida, ninguém vai ser assassinado. Lá no reino eterno pessoas não vão precisar dar juramentos para nada. Lá no reino eterno não vai haver divórcio nem adultério. Mas lá no reino eterno a gente já pode saber que o agora é para ser vivido e que a gente pode viver o governo de Deus sem tentar usurpar esse governo da nossa vida. Gente, governar uma vida, exercer governo de qualquer forma é algo muito pesado. Nas transições de governo, vocês podem perceber, qualquer governante, presidente das nações, o cara entra com uma cara de, estou de boa, estou saudável, estou bem. 1 ano e meio depois, olha essa pessoa, como é que ela está oprimida. Cara de cansado, de sobrecarregado. Não olha só o presidente não, olha o seu chefe, porque ele tem que governar pessoas ali, ele tem que exercer governo, autoridade. Olha o pastor da igreja. Antes de ser pastor, não é pastor? A pessoa está lá de boa, depois que vira pastor, os olhos cansados, cabelo branco, sono o tempo todo. Exercer governo é coisa pesada. Você não é suficiente para exercer governo, por isso que Jesus te convida
a se submeter ao seu governo. Usurpar o governo de Deus só trouxe caos, desgraça, maldição e juízo para a nossa realidade. E Jesus agora, como o Rei presente do universo, do cosmos, nos convida a entrar no seu reino e ter a vida ordenada por Ele. Que o Senhor Jesus governe a nossa vida por inteiro e a gente não caia no engano de tentar negociar e barganhar o governo de Deus na nossa vida. Não é as suas regras, não é como você acha que você deve se relacionar com Deus, mas é a partir do que Ele fala. Portanto, queria até falar assim, nós estamos pensando em estamos desenvolvendo uma série falando sobre negligência. E a gente vai barganhando a autoridade de Deus muitas vezes. Só que a série Negligência vai falar sobre a negligência de tomar a ceia do Senhor. É comum em aconselhamentos que eu tenho feito com colegas e amigos, pessoas que estão em problemas espirituais, em fraqueza, fazer muito tempo que elas não tomam a ceia, ou não tomam com regularidade, é de vez em quando. E você está negociando com Deus um governo. A Bíblia não negocia com você quando você deve tomar a ceia. E as pessoas falam assim, porque eu estou em pecado, não devo tomar, porque a Bíblia fala que quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação. Você não entendeu o texto. Procure uma pessoa, procure um pastor da igreja para conversar sobre isso. E venha tomar a ceia do Senhor, porque é alimento para a nossa alma. Deus opera a sua salvação por meio da ministração desse sacramento. Você negocia e barganha o governo de Deus quando você fala assim, não, eu assisto o culto só lá mesmo na minha casa, eu oro ao Senhor, eu coloco meus filhos para assistir lá o YouTube da não sei o que Kids, alguma coisa assim, alguém que vai ensinar à distância. A nossa fé não é uma fé à distância individualista. Inclusive, essa ideia individualista é uma ideia até errônea, porque Deus veio trazer salvação para o seu povo. É uma congregação, um ajuntamento. Se você está me escutando e assistindo o vídeo pelas mídias sociais e não faz parte de uma igreja, você não tem tido esse prazer de estar presente na igreja, cultuando o Senhor, faz tempo que você não toma a ceia do Senhor, eu faço um apelo para você, saia desse engano. Você está negociando e barganhando o governo de Deus na sua vida, e você vai encontrar só uma coisa: caos, destruição, morte, sendo que o Senhor tem coisas graciosas para conceder a você. A gente é incapaz de fazer o trabalho de Deus. A gente não tem capacidade de fazer o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus é trazer ordem para esse mundo e acabar com o caos da nossa vida. Por isso, meus irmãos, existe esse desafio para a nossa vida hoje. Não é sobre deixar de fazer algumas coisas que desagradam a Deus, é não ser coisas que ferem a verdade do Evangelho de Deus. Não ser odiento. Não é só não matar, é não ser odiento, porque o ódio começa a trabalhar esse coração que acaba tirando a vida de pessoas, mesmo sem derramar o sangue. Não é sobre não se deitar com outra mulher, é sobre o seu coração não ser um coração adúltero, pecaminoso. Não é sobre só não falar falsos juramentos, é você ter uma vida confiável nos relacionamentos. As verdades do reino de Deus hoje nos convocam a ter uma vida do reino, confiável, que trazem qualidade para os relacionamentos que nos alcançam. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos. Ó Deus, fortaleza de quem em Ti confia, misericordiosamente aceita as nossas orações, e porquanto sem Ti nada pode a fraqueza humana, concede-nos os auxílios de Tua graça, para que na prática dos Teus preceitos Te agrademos com a vontade e com as obras. E mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós oramos. Amém.